Buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Están bien? Hoy vamos para más una clase de español. Sean todos bem-vindos a nosso contenido de hoje, vale? Então, meus queridos, vamos dar continuidade aos nossos estudos, certo? Na aula anterior, nós estudamos compreensão leitora. Nós lemos texto e realizamos a atividade de compreensão leitura. O texto que nós lemos na aula anterior tratava sobre a importância do esporte para os adolescentes. Quais as vantagens de praticar esporte para o adolescente. E aí nós vimos que tem N prevenções, desde prevenir o uso de drogas, doenças cardíacas, ansiedade, prevenir obesidade. Então, só traz coisas boas para nós. Se movimentar faz bem. Nós lemos também um texto sobre o atleta, o Usain Bolt, e aí nós vimos que com a força do esporte, ele conseguiu vencer profissionalmente, pessoalmente, conseguiu ganhar muitas medalhas de ouro, participou em inúmeros campeonatos e foi vencedor em boa parte deles, certo? Vocês também realizaram uma atividade que foi enviada para o nosso grupo de WhatsApp, uma atividade sobre a compreensão do texto, tá? E hoje o nosso conteúdo, ele está em nosso livro, en la página 50. Entonces, abram sus libros en la página 50. Nosso conteúdo de hoje é análise linguística. Então, nós vamos estudar um pouco da gramática espanhola. Nós vimos na aula anterior de gramática espanhola que os verbos, eles sofrem conjugação. Não foi isso? Nós vimos que os verbos se conjugam concordando com o sujeito, que pode ser o nome, o substantivo, e pode ser também os pronombres personales espanhóis, certo? E aí, para a gente compreender esse conteúdo de hoje, que já aparece a vocês, verbos em particípio, nós precisamos primeiro compreender o que é o verbo, né? Então, o que é verbo? Verbo é a palavra que designa uma ação, estado ou até mesmo fenômeno da natureza. Então, esse estado pode ser tanto de pessoa quanto de uma coisa, um objeto. Por exemplo, a cadeira está suja. Quando eu uso essa frase, a palavra está como verbo indica o estado da cadeira, que é um objeto. Como posso dizer, Maria está feliz. Estou me referindo ao estado de uma pessoa, tá? Então, compreendido o que é verbo, vocês já sabem que o verbo, ele tem modos verbais, nós temos 3 modos verbais, o indicativo, que expressa uma ação considerada real, que realmente está acontecendo, né, com certeza, o modo indicativo, como eu já falei, o modo imperativo, que ele é usado para ordem e conselho no português, e o modo subjuntivo, que também pode indicar desejos, conselhos ou probabilidade dentro da língua espanhola, tá? Os verbos também precisam ter um tempo, e esse tempo pode ser passado, que já foi uma ação realizada, presente, uma ação que está sendo realizada no momento, ou futuro, algo que ainda irá acontecer, certo? Compreendido o que é verbo? E aí eu coloquei agora alguns exemplos dos verbos, tá? E aí nós temos o verbo cantar, nós temos 3 conjugações verbais. Essas 3 conjugações verbais, elas são separadas pela terminação do verbo, por uma vogal temática. No caso, a primeira conjugação são os verbos que terminam em AR, tá? Segunda conjugação, terminados em ER, e terceira conjugação, IR. Aqui eu coloquei 3 exemplos para vocês do que é verbo. Cantar é uma ação que pode ser desenvolvida por alguém. Estar é o estado da pessoa, né? Como eu usei o exemplo, Maria está feliz e a cadeira está suja. E o verbo llover. Llover significa chover, que é um fenômeno natural, um fenômeno da natureza, tá? Então, partimos agora para o conteúdo de hoje, que é os verbos no particípio, certo?
Então, o particípio do verbo, ele é uma parte nominal. O verbo, ele é um nome também, tá? Então, nós temos o infinitivo, que é quando o verbo termina em R. Temos o particípio, certo? Que nós vamos estudar agora. E temos o gerúndio. O gerúndio é quando ele termina em NDO. Comendo, bailando, cantando, lhobendo. São verbos no gerúndio, tá? Então, vamos agora nos atentar ao particípio. O particípio em espanhol, ele se forma quando nós unimos um sufixo, certo? Que é uma parte do nome do verbo, ado ou ido. Isso está lá no livro de vocês. Está escrito em espanhol, então eu quis aqui colocar em língua portuguesa para facilitar. Então, nós temos a parte do verbo que é o radical e temos esse sufixo, que é um pedaço da palavra que se acrescenta ao radical. Vamos entender melhor agora. Então, se acrescenta ado aos verbos da primeira conjugação. Eu acabei de dizer para vocês que nós temos 3 conjugações verbais. Primeira, verbos que terminam em AR. Então, para eu formar um particípio de um verbo da primeira conjugação, um verbo que termina em AR, eu vou fazer o quê? Eu vou acrescentar o sufixo ado ao radical desse verbo, tá? Que é a raiz do verbo. Vamos compreender na prática. Pensem aí, vejam aí agora. O verbo cantar. O verbo cantar que aparece a vocês, ele termina em AR. Portanto, a gente já sabe que ele faz parte da primeira conjugação verbal, tá? Que inclui todos os verbos que terminam em AR, tá? Cantar. Para que eu forme o particípio do verbo cantar, o que eu faço? Eu vou pegar o radical do verbo, que é cante, mais ado. Cantado. Mas, professora, como é que eu vou saber o que é o radical do verbo? Qual é a raiz do verbo? Primeiro, esse verbo estando no infinitivo, que é quando ele termina em R, você vai excluir a vogal temática e a letra R. O que ficar é a raiz do verbo ou radical. Olhem aí o que eu fiz com o verbo cantar. Eu tirei o AR, que indica que ele é da primeira conjugação, e fiz o quê? Acrescentei ado, certo? Assim eu formei o particípio do verbo cantar. Compreendido até aqui? Vamos adiante. Adelante, né? Mais um verbo da primeira conjugação, bailar. Antes de vocês verem como que eu formei esse particípio, vamos tentar formar juntos. Bailar. Eu vou fazer o quê? Eu vou juntar ado ao radical do verbo. Então, para mim descobrir qual é a raiz desse verbo, o radical, eu faço o quê? Eu vou retirar o AR. Por quê? Porque o A é a vogal temática da primeira conjugação e o R indica que ele está no infinitivo. Então, eu tiro o AR e fica baile. Baile. A esse baile, eu faço o quê? Eu junto ado. Então, fica bailado. Compreendido? Então, a gente vai pegar a raiz do verbo e vai acrescentar ado se esse verbo for da primeira conjugação. Então, aí nós temos cantado, bailado. Vale? Adelante. E agora nós temos mais uma terminação de particípio. Como eu falei para vocês no início do vídeo, a gente pode acrescentar ado e ido. Ado para os verbos da primeira conjugação. E ido a gente acrescenta aos verbos da segunda e terceira conjugação, que são os verbos que terminam em ER e IR. Vale? Compreendido? Exemplos. Comer. O verbo comer, ele termina em ER. Então, ele é um verbo da segunda conjugação. Para eu formar o particípio desse verbo, eu vou acrescentar ido à raiz do verbo, tá? Exemplo aí, vamos compreender melhor na prática. Eu peguei o radical do verbo,
que é com, o verbo comer. Se eu excluo a vogal temática e a letra R, fica com. E acrescento o ido, comido. Vamos relacionar essa palavra com o idioma português, a língua portuguesa. Por exemplo, quando eu abri a geladeira, Maria já havia comido meu chocolate. Olha aí um uso do particípio na língua portuguesa. Então, na língua espanhola, a gente faz uso da mesma forma, tá bom? Então, aí, comido, vale? Outro exemplo, agora de um verbo da terceira conjugação, terminado em IR, bibir, que é viver. Vamos lá, como é que eu faço? Vou excluir a terminação verbal, que é o IR. Vai ficar bib. E aí eu vou acrescentar ido, bebido. Teria vivido, mas se não fosse todos os problemas, né? Então aí nós temos bebido, é o verbo em espanhol no particípio, compreendido? Então, isso está no livro de vocês, como vocês estão acompanhando aí pelo livro, tá? No livro de vocês, eu só peço que vocês corrijam que lá no partícula ido, lá tem verbos de primeira e segunda conjugação, e no caso é segunda e terceira, tá? Tem um pequeno detalhe lá no livro que precisa ser corrigido. Compreendido até aqui? Lá no livro de vocês, agora mirem no livro, tem comido, bebido, bebido e tem reído, tá? Percebam que nós temos bebido e bebido. É praticamente a mesma pronúncia, porque a letra V em espanhol tem som de B, certo? Mas são significados diferentes. Compreendido aqui a formação do particípio, como que a gente forma. Esse é o regular. É aquele que não sofre alteração na raiz do verbo. Vocês viram que eu não alterei nada da raiz do verbo. O radical permaneceu igual, tá? Nós não modificamos. Nós apenas tiramos a vogal temática e a letra R e acrescentamos o ido ao de segunda e terceira conjugação e o ado ao de primeira conjugação, tá? Portanto, eles são chamados de regulares, que eu já expliquei para vocês e vou recapitular. Verbos irregulares são aqueles que sofrem alteração na raiz do verbo. Então, vai trocar-se letras, vai acrescentar. Eles são irregulares porque eles não têm uma forma única. Já os regulares, o radical permanece igual para toda a conjugação, tá bom? Compreendido? Então, vamos para o particípio irregular. Então, para o regular nós temos regra, né? A gente viu aí as regrinhas. Para os irregulares, que são aqueles verbos que sofrem modificação em sua raiz ou radical, nós não temos regras específicas, tá? E aí eu coloquei a foto que tem no livro de vocês, das palavras que são irregulares no particípio, os verbos, tá? Então, vamos ler juntos. Nós vamos ler e repetir, tá bom? Esses verbos irregulares no particípio. Vamos lá. Então, o verbo abrir, eu digo abierto e não abrido, certo? Abierto. Imprimir é lá da terceira conjugação. Eu não uso imprimido, eu uso impresso. Em português são aceitas as duas modalidades, tanto impresso quanto imprimido, porque existem abundância verbal, tá? Em espanhol, por enquanto, nós vamos nos atentar apenas ao impresso. Decir, não é decido, é dicho, tá? Dicho. Escrever, não é escribido, é escrito. Romper, roto, não é rompido. Morir, muerto. Ver, visto. Volver, vuelto. Resolver, resuelto.
cubrir, cubierto, poner, puesto, hacer, hecho, hacer, hecho. Percebam que nos particípios irregulares, nós vimos apenas verbos da segunda e terceira conjugação, porque em suma maioria são esses que sofrem alteração no seu radical, na sua raiz. Observem, por exemplo, o verbo abrir. Tirando o IR, vai ficar abre, é o radical, tá? E percebam que quando eu coloquei o verbo no particípio, eu não fiz abrito, abrieto. Eu fiz uma modificação. Ficou abierto. Eu também perdi a letra R, tá? Então, por isso ele é irregular. A mesma coisa acontece com imprimir. O radical, a raiz do verbo imprimir é imprime. Mas eu mudo porque eu faço impresso. Então, por isso que eles são irregulares, tá? Compreendido até aqui? Vocês têm uma atividade na página 51 que ela precisa ser respondida por vocês, tá? Antes da gente ir para a atividade, vocês tentarem fazer sozinhos, eu vou responder com vocês agora a letra A e a letra B, que vai ser as duas alternativas que servirão como exemplo para responder as outras, tá bom? Então, peguem o lápis de vocês para a gente responder a letra A e a letra B. Então, lá diz assim: completa las frases poniendo los verbos en participio. Então, nós vamos completar as frases colocando os verbos no particípio, tá bom? Então, vamos lá para a primeira frase. La A. ¿Tú has el correo electrónico que te pedí? El verbo escribir. Como mostra aqui na tabela, o verbo escribir, ele é irregular, tá? Então, eu não vou acrescentar ado e ido. Ele tem outra regra de formação. Então, aqui, vocês podem observar na tabelinha que o verbo escrito. Então, lá completando a frase. ¿Tú has escrito el correo electrónico que te pedí? Você já escreveu, ou tu já escreveu, né, o e-mail que te pedi, que é o correio eletrônico? La B. No entendí lo que Roberta ha sobre el asunto. Verbo decir. Verbo decir, eu não vou acrescentar nem ido e nem ado, porque ele é irregular. Ele sofre alteração na sua raiz. Então, eu olho aqui na tabelinha. Olhando para a nossa tabelinha agora. Verbo decir aqui. Verbo decir. Como que fica no particípio? Dicho. Então, lá vai ficar a frase assim. No entendí lo que Roberta ha dicho sobre el asunto. Não entendi o que Roberta tenha dito sobre o assunto. Então, ele não entendeu o que a Roberta falou sobre esse assunto, né? O que ela disse, tá? E aí, vocês vão continuar fazendo a mesma coisa, com o verbo comprar, passar, beber, dedicar, rugar, tá? Procurem na tabela se ele é irregular. Se ele não for irregular, aí nós vamos partir para a regra geral, que é acrescentar ado, primeira conjugação, e ido para os verbos da segunda conjugação. Beleza? Vale? Na segunda questão, pede para a gente completar o crucigrama com as formas do particípio. E aí nós temos os verbos imprimir, comprar, morir, volver, ver, decir, comer, romper. A maioria deles aqui são verbos, na verdade, só um que não é, os outros todos são verbos irregulares. Então, observem aqui nesta tabelinha que aparece a vocês agora, tá bom? E aí, o restante da atividade, vocês podem até complementar depois, terminando o vídeo, tá? Vamos para o próximo.
verbos em pretérito perfeito composto de indicativo. Que palavrão, não? Então, meus queridos, nós vimos aqui os verbos no particípio, tá? Eles somente no particípio, não trabalhamos com tempo e nem com modo verbal ainda. Vamos trabalhar agora. Como eu disse para vocês no início, os verbos têm tempo e modos verbais. E dependendo do tempo e do modo verbal, ele se conjuga diferente, tá? Então, nós vamos estudar hoje os verbos que estão no pretérito perfeito composto de indicativo. Primeiro, vamos entender o que é pretérito perfeito. Em espanhol, nós dizemos para pretérito perfeito uma ação concluída. Foi iniciada no passado e foi concluída também, certo? E tem alguma relação com o presente. Isso mesmo. Por isso nós chamamos perfeito, porque aconteceu no passado, mas ainda tem uma relação com o presente, certo? Então, aí o que eu coloquei para vocês. Este tempo se usa para expressar acontecimentos passados que têm relação com o presente, certo? Parece muito complicado, um bicho de 7 cabeças, mas não é. É só a gente ter atenção. Então, vamos lá. Exemplo. Esta semana me he encontrado 3 vezes com Roberta. Certo? Nessa frase é um tempo passado. Já me encontrei com a Roberta 3 vezes, mas foi esta semana. A semana ainda está correndo, tá? Por exemplo, hoje é sexta-feira. Então, a semana ainda está correndo, ela ainda não terminou. Por isso que é uma ação passada que tem relação com o presente, tá bom? Vamos ler novamente a frase para fixar melhor. Esta semana me he encontrado 3 vezes com Roberta. Então, nesta semana, me encontrei 3 vezes com Roberta, tá? Ou então, tenho me encontrado 3 vezes com Roberta, certo? Lá no livro de vocês, na página 52, inclusive, vocês têm um quadro com o nome Orro. E eu disse a vocês que toda vez que o quadro Orro aparecer, é porque tem alguma informação importante, tá? Que precisa ser lido. Então, lá no livro de vocês está falando sobre marcadores temporales que se usam com pretérito perfeito composto de indicativo. Por quê? Porque para fazer uma relação com o presente, eu tenho que usar esse marcador temporal. Que aqui, no caso dessa frase, foi usado esta semana, tá? Poderia ser este ano, este mês, vale? Como está lá no livro de vocês. Lá nós temos este ano, esta semana, hoy, nunca, já, sempre, este mês, hasta ahora, todavía, esta mañana, a las 2, alguna vez, ultimamente, hace un rato, toda subida. Por quê? Porque só vai haver relação com o presente se eu marcar esse tempo, certo? Eu poderia aqui dizer, por exemplo, esta mañana, Maria he estudiado muito el espanhol. Então, eu estou falando apenas dessa manhã. Pela manhã, ela tem estudado muito espanhol, certo? Então, os marcadores temporais, eles são imprescindíveis para o pretérito perfeito composto de indicativo, tá? Lembram que eu disse que o modo indicativo é aquele que indica uma ação que está sendo realizada agora, no tempo de agora? Por quê? Porque tem relação com o presente, certo? Como que eu formo esses verbos no pretérito perfeito composto de indicativo? Então, esse tempo verbal, ele se forma a partir do verbo haber no presente de indicativo. Por isso que a gente diz que os verbos estão no presente do indicativo, tá? Seguido do particípio do verbo. Agora, nós vamos entender por que ele é chamado de composto, pretérito perfeito composto
de indicativo? Porque eu vou empregar dois verbos, o verbo haber mais um verbo no particípio, por isso que é composto de indicativo, porque o verbo haber, ele vai sempre estar no modo indicativo, e o que vai estar no particípio é o segundo verbo. Na questão anterior, vocês podem voltar na página 51 e observar que toda vez antes de vocês escreverem o particípio, observem bem, tem o verbo haber antes. As, habéis, tener, an e haber. Porque nós estamos formando aí um particípio composto de indicativo, tá? E aí essa formação ela acontece baseando-se nessa tabela que vocês estão vendo agora. E aí nós conjugamos o verbo haber no modo indicativo e temos o particípio como exemplo, tá? Observem na primeira pessoa do singular, yo. Yo he hablado. Então, eu havia falado, né? No caso aqui, yo he hablado, eu estou me referindo a uma ação que é passada, mas tem uma relação com o meu momento agora. Por exemplo, yo he hablado sobre el participio de los verbos hoy. Então, eu estou dizendo para vocês que eu já tinha falado sobre o participio dos verbos hoje para vocês, que eu acabei de fazer isso. Então, eu estou fazendo uma ação passada, porque eu falei já há um tempo, mas com relação com o presente, que é o nosso agora, tá? Então, yo he hablado. Tu has bebido. No caso, aí o verbo beber. Tu has bebido. Él ha partido. Ella ha partido. Ou usted ha partido. Nosotros hemos visto. Vosotros habéis puesto. E ellos han abierto. Certo? Então, percebam que nós temos aí os pronombres personales. Temos o verbo haber conjugado no modo indicativo, certo? E temos o verbo no particípio que indica ação passada. Compreendido até aqui? Espero que sim. Então, nós vamos para o exercício em la página 53, tá? Eu coloquei aqui, na verdade, é uma questão lá do exercício da página 53 para a gente responder juntos, tá? Para ficar mais claro para vocês. Ela está pedindo o seguinte: completa os espaços com os verbos conjugando-los em pretérito perfeito composto de indicativo. Então, eu já sei que aqui eu vou ter que usar o verbo haber mais um verbo no particípio, tá bom? O verbo que eu vou colocar no particípio, ele está entre parênteses. No caso da letra A, é o verbo abrir. E eu vou ter que conjugar o verbo haber de acordo com o pronome. Então, vejam só aí. Carlos, la puerta de la sala hoy. Eu usei o marcador temporal, hoy, que é hoje. Então, ele fez o quê? Ele abriu a porta da sala hoje, certo? Então, a ação passada com relação com o presente, tá bom? Então, aí eu já sei que o verbo que eu vou colocar no particípio é abrir. Já sei que o verbo abrir é irregular, então é abierto. E agora eu preciso saber como que eu vou colocar o verbo haber antes, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Carlos é quem? Ele. E na tabelinha, ele, eu uso a. E o verbo no particípio que é abrir. Então, ha abierto. Carlos ha abierto la puerta de la sala hoy. Essa é a formação da frase, tá? Vamos responder mais uma juntos. Coloquei só uma aqui no slide, mas vamos no livro. Ana, esta semana los paisajes más bellos del mundo. Ver.
Então, eu vou olhar o verbo ber e vou perceber que ele é irregular. E o verbo ber, no particípio, ele fica visto, tá? Então, eu já sei que aqui eu vou colocar visto. Mas, eu tenho que usar o verbo haber antes do verbo visto. E aí, o nome que tem aqui para mim é Ana. Ana é quem? Elha. Terceira pessoa do singular. Então, eu vou lá na minha tabelinha, observo como é que eu conjugo o verbo haber em terceira pessoa do singular, descubro que é a, igual na letra A, e coloco Ana ha visto esta semana los paisajes más bellos del mundo. Então, ela já tinha visto esta semana as paisagens mais belas do mundo, tá? E aí vocês vão dar continuidade, sempre observando o verbo entre parênteses, que vai estar no particípio, e também observando quem é o nome que vem antes, que indica como vocês vão conjugar o verbo haber, vale? Terceira questão, a mesma coisa, vocês vão apenas completar, observando os verbos entre parênteses, certo? Vale? Compreendido? Mas qualquer dúvida, porque eu sei que gramática é bem mais complicado, qualquer dúvida vocês podem me procurar no WhatsApp, tá bom? Não hesitem de maneira nenhuma me procurar, tá? E aí nós vamos para o vocabulário. O vocabulário são tipos de desportos. Então, a nossa parte de vocabulário hoje é mesmo para a gente oralizar, aprender a falar essas palavras, tá? Porque todas elas estão ilustradas, então é fácil de compreender o significado, porque a ação de cada um já nos mostra que esporte do qual nós estamos falando, tá bom? Então, vamos me acompanhar com o livro de vocês na página 54. Primeiro deporte. Tiro com arco. Tiro com arco. Vamos seguir a linha horizontal, tá? Tênis, futebol. Percebam que a pronúncia é diferente porque o acento é no fu, né? Então, temos futebol. Depois disso, futebol, boxeo, montanismo. Vamos repetir. Tênis de mesa. ¿Vale? Balonmano, natación, atletismo, ciclismo, golfe, esgrima, remo, baloncesto, voleibol, paracaidismo, artes marciales, lucha olímpica, ¿vale? Nado sincronizado, buceo, gimnasia, equitación, automobilismo, halterofilia, ¿vale? Repetindo o último. Halterofilia. Después, ustedes tienen una actividad en la página 56 e 57. É a atividade de interatividade, tá? Então, aqui vocês vão ler uma conversa entre dois amigos, certo? É Juan e Nathan. Eles estão falando sobre juegos escolares. Então, vocês vão fazer a leitura e depois responder as questões sobre a leitura do texto, tá? Apenas a quarta questão, aliás, que é uma substituição das imagens por palavras. Então, vocês têm a imagem de um lado
e do outro para escrever a palavra que substitui, tá? Então, todas elas falando sobre desportes, que são os esportes, certo? Então, vamos mais uma vez fazer a leitura dos desportes para fixar. Vamos lá. Tiro com arco, tênis, futebol, boxeo, montanismo, tênis de mesa, balonmano, natação, atletismo, ciclismo, golfe, esgrima, remo, baloncesto, voleibol, paracaidismo, artes marciais, luta olímpica, nado sincronizado, buceo, ginástica, equitação, automobilismo e halterofilia. ¿Vale? Gracias por su atención y hasta nuestra próxima clase. Aguardo las actividades. Besos y hasta luego.